Então, queridas irmãs, boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Dá para escutar ou não? Dá para escutar? Alô? Falo baixinho. Dá para escutar? Alô? Tá bom. Então, eu faço as coisas com amor e firmeza, nem sempre, porque eu também sou muito mole, né? Mas em casa eu era colocada como bad cop. Quer dizer, ok. Pronto. Só quem sabe mesmo para ajeitar as coisas. Tá. É que eu tô sem papel, tô com o computador porque eu não consegui imprimir. Mas a gente vai falar sobre como falar como filhos do rei em nome do rei. A gente precisa saber o que é guerra de palavras. A gente tem um livro, inclusive está aqui na... Não está aí dentro da bolsa, não. Está dentro do negócio do computador. Na bolsinha do computador. Pronto, aí. Então, esse guerra de palavras aqui, ó como está o guerra de palavras para mim. Está cheio, todo riscado, tá? Eu acho que é muito bom que a gente vira e mexe vai ter que entrar. Deveria ser um livro de cabeceira para a gente. Porque a gente não sabe, muitas vezes, o que faz. E a gente estava falando no carro um pouquinho sobre palavras, mas uma coisa que eu tenho que lembrar vocês é a pergunta que eu fiz. Montar frases, de ter palavras para montar frases. Se a gente não tivesse isso, se não tivesse a analogia para saber e entender e fazer os outros entenderem, a gente estaria no né? Era assim. E a gente estava sem casa nenhuma. Que a melhor casa. E a gente não teria progresso. Deus nos deu palavras. E Ele, primeiramente, nos deu palavras para nos comunicar com quem? Adão foi feito para se comunicar com o Criador. Já pensou? Que privilégio nós temos como seres humanos, né? E Ele, quem veio ao mundo como ser humano perfeito? O Senhor Jesus. Ele é o único ser humano perfeito, é aquele que a gente tem que imitar. É para isso que Deus nos colocou, nos tirou da lama, das trevas para a sua maravilhosa luz, para que não somente a gente não fosse condenado com o mundo, mas que Deus nos desse o privilégio de fazer parte dessa história da redenção, através das palavras. Né? Alguém brigou em casa hoje? Alguém brigou em casa hoje? Alguém falou alguma coisa ríspida ou rude para alguém, ou então alguma coisa que queria porque queria? Ninguém, né? Essa semana. Então,
essa semana, se ninguém abriu a boca, então foi egoísta, né? Porque a gente... É porque tem gente que não abre a boca só para não falar asneira, mas também termina sendo egoísta demais. Só o pensamento está rolando. Então, qual é o objetivo da minha fala? Qual é o objetivo da minha fala? Por que que eu falo? Por que que eu entro em guerras? Alguém já entrou em guerras essa semana com alguém da sua família ou do patrão, etc.? Quem não entrou em guerra essa semana, me levanta a mão. Quem não entrou em guerra? Tem alguém que não entrou? Olha, ótimo, não entrou em guerra, tá vendo? Parabéns. É interessante como a gente conversa e a gente fala não lembrando de por que que a gente está falando. Quem é o rei? Ele é o rei, certo? Mas quantas vezes a gente fala, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, né? E a gente fala assim, Pai meu que está no céu, seja feita a minha vontade. Não é mesmo? Quantas vezes eu quero do meu jeito, porque é o melhor jeito? Nenhuma mulher faz isso, né? Nenhuma mulher quer ser a Eva que ajeita todas as coisas, né? Nós queremos estar lá na perfeição. E a gente termina dizendo, do meu jeitinho é melhor. Então, o objetivo para mim, usar as minhas palavras, é entender a fala em nome de Cristo. Cristo é que vai nos mostrar como falar, certo? E Ele mesmo nos deu os mandamentos, e Ele nos deu e disse, amai o próximo como a si mesmo. E no Novo Testamento Ele diz assim, amai o próximo como eu vos amo. Então, Ele eleva nosso amor ao próximo. E Deus quer que nós usemos nossas palavras para comunicar a Ele. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Redentor. E hoje, o tema que eu preciso falar hoje é sobre... Pronto, Ele é o nosso rei, nós não somos nosso rei, certo? Seguindo o rei pelos motivos errados, por que que vou seguir meu rei? Falando em nome do rei, chegando ao destino, cidadãos precisando de ajuda e na missão do rei. E eu quero entrar na missão do rei, sabendo que nós somos cidadãos de um lugar celestial. Primeiro, quem somos? Quando a gente olha em Gênesis 1, Gênesis 1 fala que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, certo? O que aconteceu conosco em Gênesis 3? O que aconteceu conosco em Gênesis 3? A queda. Então, nós fomos criados à imagem de Deus e olhando para o Senhor, Criador do céu e da terra, conversamos com o Senhor, obedecíamos ao Senhor, através de Adão, né? E servimos a Ele, fazíamos tudo. O que aconteceu? Na queda, o que aconteceu? Nós viramos as costas. Não dá para olhar para o Senhor de costas assim, né? Está meio difícil, né? Mas a gente virou as costas para o Senhor, tá? Virou as costas para o Senhor. Estamos perdidos em nossas ofensas e em nossas próprias ideias. E inseridos numa cultura, hoje em dia, até fluida. Nós não temos nem limites mais, certo? Os únicos limites que eles não podem abolir são os limites, por exemplo, as linhas na faixa do trânsito, certo? Numa rua tem que ter linhas, não tem que ter? Tira os limites para você ver o que acontece. Tem algumas ruas aqui sem limites, né? E a confusão está feita.
E eu tive a graça e o privilégio de estar no Egito, né? E não tinha linhas. E tinha somente carroças, tinha carrinhos de triciclos para levar as pessoas, tinha carros, e eu percebi uma coisa, era tudo carrinho aqueles carrinhos que a gente usa para bater um no outro. Porque eu não vi um carro sem ser batido. Do mesmo jeito que a gente vê de vez em quando um carro batido aqui e anda assim, do mesmo jeito, você vê todos os carros batidos. Por quê? Porque um se engalfinha no outro. E eu tive o privilégio de andar numa carroça, o que aconteceu? Enganchou uma carroça, a roda de uma carroça numa carroça do outro, e eles começaram a brigar. Eu assim, só Senhor, por favor, que não saia tapa aqui. Mas isso acontece quando não temos limites. Né? Deus tinha dado um limite para Adão e Eva, e eles não quiseram limite, eles quiseram além. Né? E nós estamos num mundo fluido, sem direção. Inclusive, hoje em dia não se sabe se tem homem ou mulher, e tem às vezes que você não sabe quem é homem, quem é mulher, ou quem é o quê. Está meio difícil. Né? Então, até lá, o inimigo conseguiu tirar os limites da gente. Mas Deus nos colocou em Cristo. Na hora que a gente aceita o Senhor Jesus, a gente está em Cristo. Em 2 Coríntios 5:17, fala, e agora estamos em Cristo e somos nova criatura dentro de uma nova criação. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que uma característica interessante, a gente está, na hora que a gente aceita o Senhor Jesus, a gente é salvo pela graça. Mas na hora que a gente vai conversar, o que a gente faz? É tudo novo ou vira a mesma coisa? Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está do mesmo jeito que a gente era antes. Tudo se fez novo, inclusive entre esse novo tem o quê? A nossa fala. Né? Então, aquilo que nós, pelo que brigávamos antigamente, a gente não podia brigar mais. Então, tudo se fez novo, inclusive a nossa fala. Porque agora Deus nos colocou, e em 2 Coríntios 5, ainda, tem do versículo 15 a 20, que Deus nos colocou, nos reconciliou consigo mesmo através do Senhor Jesus e nos colocou como embaixadores. O que significa embaixadores? Uma pessoa só. Representa alguém. Embaixadores do reino, a gente representa quem? O rei. Quem é o rei da gente? Cristo. Então, na hora que a gente fala mal, briga que os outros veem, desconta nas outras pessoas, a gente é embaixador, aquilo é certo? A gente está sendo fiel como embaixador ou não? Não. Então, toda vez que você vê uma briga acontecendo, eu quero ser melhor que você, ou então eu quero ser aquela que está correta, né? Estamos indo de encontro com aquilo que Deus nos fez. Deus nos criou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não para simplesmente ter um tesouro no céu. Não. Mas Ele nos colocou para que fôssemos embaixadores, né? Porque Ele nos colocou, Ele nos tirou da lama e não nos colocou simplesmente ao lado de Cristo. Ele nos colocou em Cristo. Sabe a diferença do em Cristo e ao lado de Cristo? Aquela pessoa que tenta fazer as coisas ao máximo, por conta própria, para conseguir um lugarzinho no céu, ou para conseguir ser aceito por Deus ou pelos homens, ele está andando ao lado de Cristo. Mas se você está em Cristo, você é a nova criação, as coisas antigas já passaram e você sabe quem te redimiu, portanto, você não precisa se defender quando alguém está em cima de você, falando e querendo ajudar você a mostrar uma coisa errada. Você não precisa mais, você está em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que se lembrar que você também não está mais com sua história. Não é mais contar a sua história.
Mas Ele te coloca para dentro da história da redenção. Ele te coloca para dentro de uma história de Cristo. Então, na hora que a gente está em Cristo, a gente não vai sendo direcionado por nossa história, mas a história é dele. Então, eu preciso dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Em vez de dizer, Senhor, me ajuda nas minhas tarefas hoje. Né? Por que a gente fica brigando quando alguém empata o nosso dia? Aquele dia estava tão certinho, a gente tinha tudo montado. E aí, de repente, acontece alguma coisa, você tem que sair da sua rotina. O que acontece? Você fica com raiva, brigando. Então, você está realmente em Cristo, na história dele, ou você está ao lado de Cristo, tentando fazer com que Deus ajude na sua história? Está entendendo? Por exemplo, você tem um filho, você está lá, o seu ritmo do dia a dia está certinho, em ordem. Aí um filho chega com uma pergunta muito importante. Você diz assim, filho, agora não é a hora, eu estou fazendo isso. Esse é o tipo de estar fazendo a tua vontade. Mas se você vê o filho fazendo uma pergunta muito importante, ou que você vê ele choroso e precisando de ajuda, você deixa de lado tudo para ir de encontro com aquela pessoa, com aquele querido filhinho que está precisando de você. Porque as coisas, né, eles ficam esperando, mas o filho vai crescendo e as perguntas que ele tem, ele vai colocar para outra pessoa. Então, são coisas que a gente tem que lembrar na hora que a gente pensa na fala e na comunicação da gente como embaixador do rei. Embaixador do rei. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, não na briga e na discórdia. Quantas vezes nós, na igreja, estamos totalmente discordando um do outro? Brigando entre si, porque o enfeite tem que ser vermelho e não roxo. Né? Você tem que ir num horário e não no outro. Eu quero a primazia e não outro. Né? Então, muitas briguinhas que acontecem e a gente se esquece que a gente está trabalhando para o rei, no reino. Por que tem tantas brigas em casa e na igreja? Porque a gente não está vendo o reino. A gente está vendo o nosso eu, muitas vezes. Deus não nos chamou somente para sermos reconciliados com Deus. Ele nos dá uma missão. Nós somos mensageiros. Né? E para falar em nome do rei, precisamos entender quem eu sou, qual a minha identidade, quem eu sou, criada em Cristo. E aí eu queria deixar uma coisa para vocês muito interessante. Nós, como seres humanos, temos um corpo, temos 2 pernas, temos uma perna que a gente está num tempo em progresso e, portanto, nós precisamos das 2 pernas para nos sustentar e para nos impulsionar. E essa pessoa, no sustento espiritual, é no Senhor. Porque se você for se sustentar nas circunstâncias, nos seus sentimentos, em qualquer outra coisa, você vai acontecer desastres, certo? Mas se você se sustenta no Senhor, naquele que te criou e te ama, você vai aguentar bastante coisas. E as circunstâncias não vão ser tanto peso. Né? Eu preciso do sustento para poder prosseguir em frente. Então, nós temos a ideia aqui de um corpo e de uma palavra que a gente pode dar para outras pessoas. Então, a nossa missão não é somente agir. Nós muitas vezes estamos na igreja para agir. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer essa programação, tenho que fazer outra. Não, filho, agora não. Teve uma senhora que disse para mim, Minka, eu tinha uns 19 anos. E ela disse, Minka, fala com minha filha de 15 anos. Ela está rebelde, não quer ir para a igreja, não quer nada disso. E aí eu fui falar com a menina. Eu perguntei, o que está acontecendo? Por que você não está indo para a igreja? Ela disse, não, mamãe está na igreja, fazendo as coisas, trabalhando nos hospitais, indo para prisões, fazendo um monte de coisas, e ela não tem tempo para mim. Então, eu acho que, não, esse tipo de igreja eu não quero.
Aí eu voltei para a mamãe e disse, mamãe, a senhora quer tanto amar o Senhor de todo o coração, que a senhora esquece as primeiras coisas. O que Deus mandou a senhora fazer? Ele te deu uma filha que ninguém pode cuidar, só a senhora. Então, sim, a senhora pode continuar fazendo essas coisas, mas não a ponto de negligenciar os seus filhos. Eu, com 19 anos, falando isso, já pensou? Só uma doida holandesa, como eles me chamam. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se lembrar de que nós estamos falando em nome do Rei. Então, na hora que eu digo não para meu filho, enquanto eu estou fazendo uma coisa para Deus, cuidado, porque aquilo que o filho está querendo saber de você, pode ser que seja mandado por Deus. E você está dizendo não para uma coisa que devia ser feita. Você é embaixador em nome de Cristo. Primeiro na sua própria casa. Eu preciso falar em nome do Rei. Romanos 11, 33 a 36, fala sobre que tudo é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, não é para mim, é para ele. Então, na hora que você passa um sufoco, na hora que você passa um problema em casa, você chega de noite, você está cansado, mas tem tanta coisa para fazer, e seu filho chega, mamãe, e preciso de ajuda, etc. E você diz, não aguento mais, eu não sei. Será que você está pegando muito peso? Será que você realmente está podendo ser embaixador? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus te emprestou o seu filho. Ele não te deu e disse, seu filho, esse é seu, pode cuidar do jeito que você quiser. Não. Então, mães que são embaixadoras dentro de casa, lembre-se, aquela pessoinha que está do seu lado, que está no seu colo gritando, não tem problema, A gente é embaixador na paz, ela está pacificando o bebezinho, Então, essa paz que Deus quer que a gente passa para os nossos filhos. Em primeira mão, então, nós somos embaixadores na nossa casa, no nosso lar. Ali o nosso lar deveria ser o jardim do Éden. O nosso lar deveria ser o jardim onde seu marido chega. Quantos são casadas? A maioria, né? Então, quando seu marido chega em casa, aí você chega e diz, por que você chegou atrasado? Eu estou cheio de coisa para fazer. Toma isso aqui. É assim que você vai fazer? Como que você é embaixador de Cristo? Aonde tem a paz? Ou então, não, hoje eu não vou fazer isso, não. Tem certas pessoas que, inclusive, dizem, olha, essa fralda aqui para trocar é sua, não é minha. Ele pode estar trabalhando, tentando ganhar o sustento para o lar, mas você é regra. Eu e você. E Deus onde está? Deus está onde nessa situação toda? Nós precisamos lembrar que nós fazemos parte de um reino estabelecido e nós devemos seguir ao rei. Eu não sei se vocês se lembram, mas vocês já estão sentados nos lugares celestiais em Cristo. Certo? Se vocês já estão sentados nos lugares celestiais em Cristo, é porque você já não morre mais, certo? Por quê? Eu morro? Não. Fisicamente eu morro, mas espiritualmente eu não morro mais. Então eu já estou vivo. Estou vivo nesse planeta Terra, mas fazendo parte de um reino de Deus. Nós somos forasteiros aqui, em terra estranha. Nós somos embaixadores do rei em terra estranha. Então, em vez de deixar o mundo entrar na igreja, não porque a gente tem que ser... não, a gente tem que incluir as pessoas, qualquer uma. Nós deveríamos deixar a igreja mostrar ao mundo qual a diferença entre a igreja, que é de outro mundo, e o do mundo. Eu me lembro, eu sou holandesa e vim para o Brasil, estrangeira em terra estranha. E eu percebi algumas coisas que me deixavam muito agoniado, muito angustiado. Uma delas é horário.
Porque aqui parece que o horário é fluido, né? A gente, não, depois a gente faz, e lá é. Mas, por outro lado, aqui é bem mais aconchegante, né? A gente vê todo mundo, conversa, então o horário fica em segundo plano. Então, são certas coisas que eu precisava lembrar de que eu sou embaixadora do rei, só que não da minha terra natal. Eu não deveria, porque eu tentei muitas vezes mudar as coisas lá em casa, mudar até meu marido, porque eu era europeia. E tinha que ser daquele jeito, porque é o melhor. Inclusive, nasci em berço evangélico e a Holanda foi em berço reformado. Então, aquela cultura devia ser a cultura celestial. No que eu não percebi, que a cultura era terrena também e tinha suas falhas, né? Mas assim, nós somos embaixadores lá de cima para ser diferente aqui no mundo. Será que eu sou realmente diferente daquilo que os outros falam? E a gente diz, não, mas todo mundo faz. Na hora que você diz isso, olhe duas vezes. Na hora que você diz, mas todo mundo fala isso, olhe duas vezes, né? E aí você vai descobrindo o que é realmente do rei e o que é a nossa velha natureza. Nós nos temos que despir da velha natureza, inclusive das velhas palavras, né? No modo de falar, não só as palavras que eu uso, as sujas e as normais, mas também a forma de falar. Tanto a forma de falar e o objetivo para falar. Então, temos as palavras, que a gente tem que saber lidar com elas, quais são as boas e quais são as que eu tenho que descartar. Tenho a forma de falar, com carinho e amor, em vez de linchar. Eu acho que o hospital, a igreja é o hospital onde mais se massacra os seus enfermos. Sim ou não? Por que a gente faz isso? Porque que a gente acredita que os outros que estão na nossa frente têm que ser perfeitos. Eu não, eu fui salvo pela graça. Mas a outra tem que ir pelas obras. Não é assim? Muitas vezes é essa briga. Muitas vezes a gente massacra um ao outro em vez de ser embaixador do rei dentro da própria igreja, né? A gente não fala mais do Senhor. Nós temos o privilégio de falar do Senhor, mas a fala, ela mostra a nossa adoração, ela mostra o nosso coração. Então, da próxima vez que eu falo para conseguir o que eu quero, olhe de novo e diga, Deus, me ajude a não me adorar. Me ajuda a adorar o Senhor e a aceitar quando eu erro, porque é muito difícil. Já pensou quando alguém te confronta, né, que Deus pede aqui para a gente confrontar? Porque em Colossenses 3 fala que a gente tem que se ajudar mutuamente, certo? Nós precisamos nos aconselhar mutuamente. E uma pessoa tenta aconselhar, inclusive com carinho, e você fica, não, mas, né? Coloca os porcos espinhos, né, os espinhos tudo para fora. Quem já conseguiu fazer isso? Botar os espinhos tudo para fora quando alguém fala, quer confrontar até com carinho. A gente faz isso porque a gente quer se defender. A gente não quer estar errado, né? Mas lembre-se, aqui nesse mundo, tem alguém perfeito? Então, por que a gente não quer? A gente quer ser perfeito e achar que todo mundo tem que me ver perfeito. Tem alguma coisa errada. Se eu sei que eu não sou perfeito, por que eu fico me defendendo o tempo todo? Né? Por que eu uso minhas palavras em minha defesa? Eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender a que não há condenação para os que estão em Cristo. E eu fui treinar essa palavra minha. Sabe o que aconteceu? Eu fui treinar e eu disse, Deus, me ajude, me mostre uma coisa onde eu posso treinar essa minha defesa, que eu me defendo. Eu não quero mais me defender desse jeito. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha pia estava entupida. Tá? Aí eu fui e pedi a alguém, porque não consegui desentupir a pia, perguntei para alguém desentupir. Qual foi a primeira coisa que eu falei quando ele entrou em casa? Um menino de 19 anos. Eu não entendo, eu não consigo perceber, porque eu estou pouco tempo aqui. Sabe o que ele disse? A senhora se sente condenada? Eu disse, está vendo, senhor? Aqui já está uma coisa, não precisava ser tão assim,
Mas Deus estava me ajudando a perceber que nas coisinhas pequenas eu estava tentando me defender, porque eu queria ser a perfeita. Né? Eu queria ser. E eu precisei lembrar que eu fui salva pelo sangue do Cordeiro e que isso deve ser normal na minha vida. Eu não preciso viver pelas obras da lei. Eu estou vivendo pela graça. Eu não preciso mais me defender. Eu posso viver pela graça. O Senhor está aqui pertinho de mim. Né? E assim a gente vai poder amar o outro, vai poder aceitar um confronto de outra pessoa e vai poder confrontar com amor. Porque você pode dizer, eu também passei por isso. Né? Quando o filho chega de noite e diz, mas eu não consigo. O que você vai falar? O que você vai falar para ele? Não, filho, você consegue. É isso que você vai falar? O que vocês falam às vezes? Fala isso mesmo, né? Sim, você consegue. Né? Mas o que você devia falar como filha do rei? Ele consegue sozinho? Quem precisa ajudá-lo? O Senhor. Então, na hora que eu digo para ele, sim, filho, você consegue, você ajuda ele a tornar-se um pecadorzinho mais refinado. Por quê? Porque Deus deu capacidade para crianças para aprender. E conseguem muita coisa. Mas quem foi que deu essa capacidade em primeiro lugar? Deus. Quem deu a cabeça para eles saberem tirarem nota boa? Deus. Né? E se eles tirarem nota mal, mesmo que trabalhem muito? Né? Nós precisamos consolar. E nós precisamos nos lembrar de que nossos filhos também são feitura de Deus e criados. E a gente precisa dizer, filho, eu também não consigo sem a graça de Deus. Não é mesmo? Em vez de dizer, sim, você consegue, vamos em frente que você consegue. Né? Isso faz criar um ambiente propício ao quê? Ao orgulho, eu consigo. A vaidade, eu consigo, estou na frente da outra pessoa. E tudo mais. Você quer um filho assim? Não. Mas por que às vezes um filho está desse jeito quando grande? Né? E a gente tem que pedir perdão daí. E daí aceitar o sacrifício do Senhor e dizer, Senhor, obrigada porque eu sou salvo pela graça. E obrigada porque eu não sou forte demais que o Senhor não consiga ajeitar as coisas. Porque a gente muitas vezes vai dizer assim, por que eu não fiz diferente? Porque agora esse meu filho está assim assado. E você pode dizer, Senhor, me perdoa nas coisas que eu fiz de errado, que eu falei, que era para mim, que eu disse, filho, bote uma roupa melhor, assim fica feio na igreja. Por quê? Porque vai envergonhar a minha pessoa. Né? Coisas assim, que fazem com que a mostra que é eu que sou a rainha e não, eu não estou servindo o rei. Então, que Deus nos ajude nisso, até na comunicação com os nossos filhos. Deus nos dá o privilégio e a responsabilidade de falar em nome do rei. Mas Ele não faz isso só. Ele nos dá quem? O Senhor Jesus disse o quê? Que eu falei há uns dias atrás sobre o Consolador. Deus nos dá o Consolador. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos consola e nos lembra das coisas que a gente aprendeu. Então, por que a gente tem que estudar a Bíblia? Por que a gente tem que aprender a viver de acordo com a palavra de Deus, ser embaixador do Senhor? Eu preciso fazer isso para que eu possa viver diante do Senhor como Ele quer. Né? Porque Deus, o Espírito Santo, não vai me lembrar alguma coisa que eu não aprendi, certo? Né? Os discípulos tinham passado 3 anos com o Senhor. Nós não temos esse privilégio. Para onde a gente vai, então? Para a palavra do Senhor. Através do estudo, através de outros livros que nos ajudam a compreender melhor, que esse livro me ajudou muito a perceber certas briguinhas que eu tinha. Né? E Deus nos dá conselheiros, inclusive seu próprio filho, que às vezes pode dizer, mãe, a senhora me machucou. Eu não, você... Calma, espera ainda. Né? Você pode dizer, o que foi que aconteceu? Né? E você pode entrar numa conversa e entender a criança. Eu já vi uma mãe dizendo assim, o filho fez uma coisa errada, a mãe disse assim, olha,
Você fez isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí eu olhei para ela e disse, você é o Espírito Santo? Você consegue ver a cabecinha, o que tem no consciente e no inconsciente da criança? Por que você disse e você deu as intenções do coração da criança? O que você tem que fazer? O que vocês precisariam fazer quando uma criança faz uma coisa errada? Conversar, né? Entender por que fez. Às vezes a criança entende, até diz, mas eu não vi a senhora. Né? Porque você fala lá da cozinha, o filho está lá na sala. Filho, faça isso. Será que o filho vai escutar? Não. E depois você dá um cascudo nele porque desobedece. Como? E a criança fica chorando, totalmente injusto quando a mãe dá um cascudo ou qualquer castigo. E fica por isso mesmo. E ele vai ficar pensando o quê? Mãe está sendo injusto comigo. Mãe não consegue falar comigo. E ela fica cada vez mais encolhida. Né? Ou então foge, quando tem um temperamento mais forte, e vai procurar ajuda de outro lado, porque mãe não vai me entender. Né? Então, aqui, nós precisamos nos lembrar que, inclusive, somos embaixadores na nossa própria casa. Né? E que Deus nos ajude com nossos esposos, né? Lembrando que ele não é mulher para fazer do jeitinho que você quer, né? Que eu já comentei, que Deus nos ajude a saber como trabalhar em nome do Senhor. Nós falamos em nome de Cristo e precisamos, portanto, nos alinhar a comunicar com a agenda dele. E agora é outro passo, então. Qual é a agenda de Cristo? Qual é a agenda de Deus nesse mundo para nós? A agenda dele é continuar a história da redenção. Certo? Então, você não começou a sua própria história. Nem a criança começou a sua própria história. Não. Na hora que o Senhor nos chama para Ele, Ele nos coloca na agenda dEle, na história em progresso. Em progressão. A história dEle está em progressão. Né? Adão e Eva pecaram, caíram, mas tudo isso estava na história da redenção. A ponto de que teve um segundo Adão, a porta está aberta, através dele nós entramos, certo? E Deus vai trabalhando na vida da gente para que ele seja engrandecido na época de hoje. Nós estamos fazendo nosso trabalho nos dias de hoje? Será que sim? Será que as igrejas estão realmente trabalhando para o Senhor? Será que estamos sendo embaixadores nesse mundo perdido? Né? Nós precisamos nos lembrar que a história da redenção está em progressão. Teve suas partes difíceis. Teve o Senhor Jesus chegando na plenitude dos tempos. Tem a igreja, teve as suas falhas, teve a Idade Média. Tudo isso está na história da redenção. Deus continua crescendo, Deus continua mostrando o caminho dele. Naquele tempo, quando o Senhor Jesus chegou, ele preparou a história nesse mundo para que o Senhor Jesus viesse na plenitude dos tempos. O que ele tinha preparado? As vias de Roma, certo? A língua mais universal para poder passar adiante. Deus estava preparando o tempo para que ele viesse, né? Da mesma maneira, quando ele nos chama, ele não nos chama para que a gente faça a nossa vontade e que Deus nos ajude naquilo que a gente quer. Não, ele nos chama para dentro de um reino celestial do qual a gente faz parte. E não começou conosco, não. Né? Começou antes da gente e ainda vai continuar depois que a gente for embora, se o Senhor Jesus não voltar. Né? Porque olha o que está acontecendo. Veja as vias de hoje. As vias não são mais terrestres, são lá por cima também e através de canais, hoje em dia, sem fio. Como isso acontece? Nem os próprios TI, nem as próprias pessoas que trabalham com esse tipo entendem tudo o que está acontecendo. Mas dá certo, deu certo. Mas quem está por trás de tudo isso, então? É o Rei da Glória, que está impulsionando a história para mais uma etapa. Que etapa será essa? Aonde que Deus nos colocou? Será que Ele nos vai reavivar?
né? Será que Deus não quer que a gente aprenda a dizer, Senhor, por favor, traz para si aquele avivamento em nossos corações, para que a gente possa fazer a diferença, começando no nosso lar. Então, que Deus nos ajude a falar em nome do Rei, que nos dê humildade, que nos dê compaixão, que nos dê propósito e que nos faça ver que a gente está na aliança, né? Que somos nova criação, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, na hora que Deus te coloca numa situação difícil, não fuja dela, porque essa situação difícil é Deus trabalhando em você o seu caráter e na outra pessoa a beleza da grandeza do Senhor. E se ele for crente, no caráter dele também, né? Deus trabalha para os que nele confiam e Deus trabalha em prol da igreja. Então, todas as situações que ocorrem nesse mundo são para quê? Para a igreja avançar. Então, se estamos passando por uma pandemia, por outras coisas, é para quê? Para que esse mundo, esse Brasil está do jeito que está? Será que não é para acordar a igreja de Deus e dizer, caia fora disso, né? E diga, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se você pode levantar dentre os mortos, é porque você está vivo. E se você está vivo, Deus quer você em pé. Deus não quer você moribundo entre os outros, não. Deus quer você diferente. E Deus quer trabalhar com você e em você, através de você, para que o reino dele avance e chegue mais perto do dia da sua vinda. Quem gostaria que a sua vinda fosse no tempo de hoje? Eu gostaria. Né? Ver o Senhor Jesus voltando em glória, que coisa bonita, né? E eu disse uma vez, as crianças até estavam pequenininhas, acho que a Hendrika tinha uns 10, 12 anos, a gente estava na Holanda, e eu estava dizendo tchau para um pastor, eu disse, pastor, até a próxima semana, se Deus não vier, se o Senhor Jesus não voltar. E ele disse para mim, faz muito tempo que eu não escuto essa frase. Eu disse, está na hora de começar de novo, né? Porque nós esquecemos de que o Senhor Jesus vai voltar. E você está pronto? Você está falando em nome do Rei? Você está sendo realmente ministro do Rei? Você está sendo embaixador de Cristo para falar como se Deus estivesse falando por meio de você? Já pensou? Que privilégio! E por que a gente fica brigando por picuinha? Então, na hora que você começa a brigar por picuinha, diga, Senhor, me ajuda a ver a coisa maior. Me ajuda a contemplar Cristo mais de perto. Me ajude a conhecer mais de perto a sua vontade na minha família, para que a minha família possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu tive o privilégio de ter uma avó, né? Avós missionários, pais missionários, né? Casado com um pastor e ainda uma filha que ama ao Senhor e é a ponto de estar aqui também como esposo de pastor. Mas nós também temos toda vez esse puxão de o mundo nos querer engolir para ver se a gente consegue nos arrebatar das mãos do Senhor. Mas ninguém os arrebatará das mãos do Senhor. Nem mesmo você pode arrebatar seu filho das mãos do Senhor. E nem você pode arrebatar ninguém, se esse for do Senhor. E que Deus dê famílias fortes, famílias embaixadoras, famílias que podem refletir a imagem de Deus no mundo perdido e caído. Tá bom? É o que eu peço, que o Senhor ajude vocês a lembrar que a fala, que as nossas palavras e o nosso egoísmo não andam de acordo com a vontade de Deus, mas as nossas palavras diante do Rei, com amor aos perdidos e aceitando confrontação, fazem com que o Senhor seja engrandecido e que a gente possa ser sal da terra e luz no mundo. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar? Senhor,
Perdoa quando a gente entra em guerra, na guerra de palavras, discutindo coisas insignificantes muitas vezes. Eu te peço que o Senhor nos ajude a lembrar que não precisamos ser aquela que está certa, que não precisamos ser aquele que vai dominar as coisas, porque nós sabemos que nós somos indignos, estamos salvos pela graça, e nos ajude a viver pela graça e também agir de acordo com a sua graça na vida das outras pessoas. Que possamos refletir a sua imagem também através das nossas palavras, que nossas palavras possam ser para a edificação, que tudo possa ser para a glória do Senhor. Nos ajude, porque é muito difícil nesse mundo perdido e caído. Enquanto o mundo está até dentro da igreja, nos ajude a fazer a diferença e nos ajude a ser uma luzinha no meio das trevas. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém.